Farei um breve relato, a meu ver interessante, sobre um tema comum, frequente, recorrente na vida das empresas e, claro, do sócio da empresa também. É o da responsabilidade solidária ou subsidiária. A propósito, devo sublinhar que, afortunadamente, digo eu, meu escritório, tivemos sucesso no pleito dessa natureza e mais, na primeira fase da DRF julgamentos, ou seja, na primeira instância administrativa. É dizer, há uma tendência ao entendimento literal, segundo o qual o sócio responderia solidariamente por dívida da empresa, 124.1 do Código Tributário Nacional, por haver interesse comum na situação que dera margem à instalação do vínculo obrigacional, o fato gerador, digamos assim. O erro, a falácia, é muito clara, é erro de premissa. Por quê? Não há interesse comum, dada a distinção de pessoa jurídica e pessoa física sócio. Até uma afinidade, ambos buscam resultados positivos, etc. Mas não há interesse comum no sentido estrito. Só há interesse comum, ensejador de responsabilidade à luz da lógica, do direito, da própria concepção da obrigação, do vínculo obrigacional, nos tributos sobre a propriedade, por exemplo. Então não tem sentido cogitar de responsabilidade solidária por interesse comum de forma literal e abrangente ou indefinida, sem fronteiras. Por quê? O interesse comum só pode configurar-se, por exemplo, no tocante ou com referência a imposto sobre a propriedade, IPTU, IPVA, IPTR, em que o bem, o fato jurídico susceptível de tributação, o automóvel ou imóvel, seja uma propriedade comum. Daí, claro, os consórcios ou coproprietários respondem solidariamente porque há um interesse comum, sim, com relação ao fato gerador. Não é o caso, de forma indiscriminada, na relação PJ e pessoa física sócio. Então, é ilógico o que está na letra do código e a maneira como a literalidade tem levado o intérprete, o produtor da norma, não raro o julgador, a ratificar esse entendimento. Por outro lado, a chamada responsabilidade subsidiária também não deve ser aplicada de plano. Simpliciter et de plano, não. Ela depende ou dependeria, logicamente, de comprovação por parte do auditor da Receita, em qualquer área federal, estadual, municipal, enfim, de comprovação da prática de fraude ou abuso de direito. Não cabe responsabilizar de plano porque é sócio, porque é diretor ou gerente, etc. É a hipótese situada no campo da despersonalização da pessoa jurídica. De modo que é algo que quer me parecer até singelo, mas, ao mesmo tempo, é um problema que traz repercussões gravosas e, não raro, detrimentosas ou preocupantes que podem gravar ou levar à execução o patrimônio do sócio da empresa, causando, no mínimo, uma preocupação de logo pela possibilidade, pelo risco, pela potencialidade de acontecer algo nesse sentido. De modo que é um assunto, na minha visão, que merece ser pensado, repensado e pautado por toda a assessoria, contabilidade, jurídico, empresário, para que faça o seu plano de voo com toda a segurança
protegendo-se desse risco e dessa vicissitude que realmente é algo da maior relevância no campo da segurança jurídica e patrimonial da pessoa jurídica e, sobretudo, dos seus sócios.